Seja bem-vindo à nossa terceira aula do minicurso Contos e suas chaves para a convivência. Relembro que o objetivo deste evento é mostrar como utilizar a linguagem da alma. Hoje conversaremos sobre mais alguns contos e seus ensinamentos que tocam a alma. Se você não assistiu às 2 aulas anteriores, aproveite, porque elas ainda estão disponíveis. Hoje te contaremos mais alguns belos contos. Vamos então às nossas histórias de hoje? 2 histórias que eu espero que sejam muito inspiradoras para vocês, assim como são para mim. Eu trouxe para vocês histórias que me marcam demais, histórias que orientam a minha vida. Portanto, quero compartilhar com vocês essas coisas preciosas. Quero oferecer a vocês essa oportunidade de também se comoverem e tomarem essas histórias como diretrizes de vida. Então, a primeira história que vou contar é uma história bastante conhecida e eu gosto muito dela. É um conto zen, que diz que havia 2 monges lavando a sua roupa na beira de um rio. E, de repente, um deles vê que um escorpião havia caído dentro d'água. Bom, o escorpião não é um animal aquático, evidentemente ele ia se afogar e morrer. Aí ele vai lá com a sua própria mão, retira o escorpião e coloca no seco. Só que nesse trajeto o escorpião o pica, provocando grande dor. Mas ele continua lavando as suas roupas. Daqui a pouco, aquele mesmo escorpião, sem senso de direção, cai novamente no lago. E ele, mesmo tendo recebido uma picada, ele vai lá e pega o escorpião novamente e tira da água e o salva. Bom, outro monge que estava observando aquilo diz: "Poxa, eu não entendo por que você faz essas coisas. Esse escorpião é um ingrato. Você o salvou pela primeira vez, ele picou você, te provocou uma dor forte. Como é que você vai e pica ele novamente?" Aí esse monge explica: cada um faz aquilo que é próprio da natureza. A natureza dos escorpiões manda que ele pique. A natureza dos homens manda que eu seja bondoso. Ou seja, cada um deve exercer não uma resposta à altura do outro, mas deve exercer algo que seja correspondente à sua natureza. Eu não posso responder à vida como escorpião, nem o escorpião pode responder como ser humano. Cada um faz aquilo que lhe corresponde. Essa história é uma preciosidade, gente. Considerem a quantidade de vezes que nós somos atacados e descemos ao nível do agressor e respondemos na linguagem dele. Deixamos de ser nós mesmos para ofender aquela pessoa. Ou seja, você sai de casa um belo dia, encontra um vendedor, alguém na rua, mal-humorado. Essa pessoa te trata mal. Muitas vezes você já perde a calma, fica mal-humorado ou talvez dê até uma resposta desaforada para aquela pessoa. Sabe o que aconteceu? Você saiu bem de casa, com bom humor, e você deu o direito àquela pessoa de decidir o estado de espírito que você estaria a partir daquele momento. Ou seja, você deixou que ela estragasse o seu dia. Que poderoso esse ser humano, né? Que você entrega o seu dia assim para ele de graça. Não, ele não merece isso. Ele está com mau humor, ele é que sofra do mau humor dele. Isso é da natureza dele e não a minha. A minha natureza é ignorar tudo aquilo que é estúpido, que é sem sentido e continuar fiel à minha felicidade, ao meu bem-estar, à minha consciência. Isso é a minha natureza. Não me deixar manejar pelo outro, de tal maneira que se o cão late para mim, eu lato novamente para ele. Não, ele é um cão, eu sou um ser humano. Quantas vezes pessoas, situações latem para nós pela vida fora e nós nos reduzimos ao tamanho delas para responder à altura. Você está violentando a sua própria natureza. Seja fiel à sua natureza. Natureza humana manda que nós tenhamos valores, virtudes, sabedoria cada vez mais. Portanto, quando você exerce a bondade, você é humano. Quando você exerce a compreensão, você é humano. Quando você exerce o respeito ao estado de espírito do outro, seja qual for, você é humano. Tá? E não deixe que ninguém roube de você a sua condição humana. Quem é tão poderoso assim para poder tirar isso de você se você não entregar? Se você não entrega, isso nunca será roubado de você. Portanto, não entregue. Não entregue o seu estado de espírito, não entregue o seu estado de consciência. Isso é seu e você determina como ele estará. Não deixe que ninguém rebaixe a sua consciência por causa de uma situação que não tem nada a ver com você. Se ele está mal-humorado, ele lide com o mau humor dele.
Isso é próprio da natureza dele, que não soube manter bem o seu humor. Ele vai ter que administrar essa situação, de não ter o autocontrole necessário. Eu não tenho que lidar com um problema que não é meu. Isso não é da minha natureza. E assim eu vou vivendo aquilo que me corresponde, aquilo que é próprio meu, pela vida fora, considerando que não tenho que me contaminar com os problemas, com a natureza, com seja lá o que for. Não significa que eu não vá ajudar alguém em um problema. Sim, vou ajudar, mas sendo aquilo que eu sou. Eu não vou me contaminar pelo estado de espírito do outro. Não vou deixar de ser aquilo que sou. Eu sou um humano, não sou um escorpião. Ele pica, eu sou bondoso, pratico a bondade. É assim que tem que ser. Bom, e uma outra história, que é uma história mais longa, da tradição indiana, essa, conta que havia um homem. Esse homem vai ser no futuro um homem muito especial. Ele se torna um monge, um sábio, que no futuro escreveu um dos grandes épicos da tradição indiana, que é o Ramayana. O nome desse homem é Valmiki. E poucos sabem, ou nem tantos no Brasil sabem, que esse grande Valmiki, no início da sua vida, nada mais era do que um ladrão de estradas, um criminoso de estradas. Um homem perigosíssimo que vivia à beira de uma estrada esperando que viajantes passassem por ali, para roubá-los, para matá-los, para fazer o que fosse necessário para tirar deles as suas riquezas. E assim ele se sustentava. E ele, como era muito experiente, era difícil alguma pessoa conseguir resistir a ele. Então ele atacava pessoas sozinhas ou às vezes pessoas em pequenos grupos e conseguia saquear, matar, fazer o que fosse necessário para tomar para si os bens daquelas pessoas. E ele já vivia assim alguns anos na beira daquela estrada e a fama daquela estrada foi se propagando de tal maneira que as pessoas estavam evitando de passar por ali, porque sabiam do perigo que ele representava. Então ele estava se sentindo muito carente, precisando de riquezas e não passava ninguém e já estava um pouco impaciente com isso. Mas enfim, havia que esperar, sempre haveria algum desavisado que passaria por ali. E realmente, um belo dia ele olha, lá vem um homem sozinho, um viajante, ele diz, eu sabia, alguém desavisado ia aparecer por aqui. E esse homem vinha muito tranquilo, caminhando com muita calma, sozinho, carregando a sua bagagem. E quando esse homem passa próximo do local em que Valmiki estava, ele se atira sobre ele com uma grande faca, um grande punhal. Só que, curiosamente, não se sabe por que razão, quando Valmiki vai desferir esse golpe no homem, ele fica com seu braço paralisado, seus dois braços paralisados no ar. Não consegue abaixá-los. E a faca fica ali paralisada no ar e ele não consegue sair daquela posição. Ele ali desesperado, paralisado, o homem passa, ele começa a gritar, socorro, socorro! O homem vira calmamente para trás e pergunta, o que é, meu filho, qual é seu problema? Ai de mim se eu ficar desse jeito aqui, parado assim dessa forma. E o homem diz, ai de mim se você não ficasse parado dessa forma. Mas enfim, eu vou te ajudar. Aí ele tira Valmiki daquela posição, Valmiki muito grato não o ataca, evidentemente, e ele sente que no fundo do coração de Valmiki, adormecido, havia uma grande bondade. E resolve tomá-lo como um aprendiz, como um discípulo. E fica naquela selva, vivendo com Valmiki durante um bom tempo. Vários meses se passam e ele fica ali, ensinando tudo que ele podia a Valmiki, sobre a sabedoria, sobre as virtudes humanas, sobre os valores, sobre a bondade, sobre o destino dos homens, sobre a morte, sobre a vida. Ele ensina tudo o que ele pode ensinar da sabedoria dele. Naquele momento, tudo que Valmiki tem condições de entender, ele ensina para Valmiki. Aí um belo dia, Valmiki já é um homem completamente transformado, ele chega para Valmiki e diz, olha, meu caro, até agora o que eu posso ensinar para você é só isso que eu ensinei. A gente vai se reencontrar no futuro para que eu continue dando mais ensinamentos. Mas primeiro você precisa limpar o seu karma negativo. Na Índia, karma é uma lei que diz que cada ação que você faz fora da justiça, fora da bondade, gera uma reação dolorosa que te empurra novamente para esse caminho. Ou seja, os nossos desvios, os nossos erros, os nossos crimes são pagos com dor. Uma dor que quer nos empurrar novamente para o caminho. E Valmiki tinha provocado muita dor, portanto tinha um karma pesado.
Então o mestre vira para ele e diz: vai e vai ensinando para todas as pessoas que você encontrar esse pouco de sabedoria que eu te ensinei. Pega um copo para você tomar um pouco de água, pega um prato para mendigar o seu arroz e vai, sabendo que a vida vai te dar a mesma dor que você proporcionou. E tendo serenidade, paciência e humildade para aceitar, sabendo que toda dor que vier para você é o retorno daquela dor que você provocou. Depois que você tiver limpado todo esse karma, você vai voltar a me encontrar e eu continuarei dando os meus ensinamentos para você. Valmiki, então, muito grato por tudo que ele tinha recebido desse mestre, querendo reencontrá-lo e continuar os seus ensinamentos, ele faz exatamente o que o mestre manda. Vai com seu copinho, seu prato, anda muitíssimo, muitíssimo pelo mundo afora, passando por várias comunidades, ensinando tudo o que ele sabe generosamente, mas recebendo muita incompreensão, muitas agressões, muitas vezes o batem nele, muitas vezes quase o matam, muitas vezes ele passa por uma dor terrível e continua caminhando, sempre ensinando o que ele sabe, beneficiando as pessoas, mendigando o seu arroz e sempre sofrendo ataques terríveis, sendo injustiçado, sendo maltratado pelas pessoas terrivelmente. E com paciência e calma, sabendo que aquela dor que vem para ele é a devolução de toda a dor que ele causou. Um dia ele caminha tanto, 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 que ele faz, sem ele perceber, um grande círculo, um círculo de anos, não é? E vai dar de novo naquele ponto de onde ele partiu, sem que ele se aperceba disso. Um dia ele chega perto daquela estrada onde ele um dia encontrou com seu mestre, perto daquela curva da estrada onde um dia ele se encontrou com seu mestre. Quando ele chega próximo ali, ele para e fica refletindo: eu conheço esse lugar. Quando ele está refletindo, de repente vem uma jovem de lá correndo e gritando por socorro, já com a sua roupa toda ensanguentada. E atrás dela vem correndo um jovem, com uma faca, com um punhal, como ele fazia. E ele, para defender essa jovem, mesmo desarmado, ele se atira sobre esse jovem e começa uma luta, ele tentando tirar a faca do jovem e o jovem tentando matá-lo. E apesar dele já não ser mais tão jovem, ele era um homem muito maduro, muito experiente, ele consegue ir dominando o jovem, só que por um acidente, quando o jovem tenta cravar a faca nele, acaba cravando a faca em si próprio. E esse jovem morre. E ele fica absolutamente consternado com aquele fato, que afinal de contas foram dezenas de anos da vida dele, praticando só o bem, dando só o bem para as pessoas, fazendo só o seu melhor. E agora que ele acreditava que estava próximo de encontrar o seu mestre, ele faz um ato desse, mata um ser humano. Ele se sente desesperado: bom, isso é injusto, por que isso aconteceu comigo? Alguém tem que me explicar, porque depois de tanto perseverar no bem, tanto dar o meu melhor, a vida me coloca numa situação dessas? Alguém tem que me dar uma explicação sobre isso. Aí ele pega esse jovem morto e sai carregando e se embrenhando pela floresta, procurando pelo seu mestre. Meu mestre tem que me explicar. Ele tem que me explicar por que aconteceu isso comigo. Depois de eu fazer tanto bem, depois de eu perseverar tanto nos seus ensinamentos, por que isso aconteceu comigo? E ele vai com tanta convicção que realmente ele chega numa clareira e lá ele encontra o seu mestre calmamente sentado numa pedra. E ele chega, o mestre diz: Valmiki, que bom que você voltou, eu esperava por você. E Valmiki diz: mestre, o senhor não está vendo? O senhor não está vendo? Eu matei um homem. E o mestre, sorridente do jeito que estava, vem para ele e diz: realmente, você matou um homem. Quando Valmiki olha para os seus braços, ele vê que é ele mesmo que está ali, sendo carregado por ele. Ou seja, é como se ele tivesse renascido, com a consciência num outro plano, em outro nível. É como um renascimento num mundo de valores, de virtude, de sabedoria. Num mundo onde ele agora seria um auxiliar da natureza, um doador de sabedoria, trabalharia a favor da ideia do bem. Ele renasceu totalmente purificado. Ele matou algo dentro de si. Ele matou os seus instintos brutais, matou a sua violência, matou a sua agressividade. E renasceu um discípulo absolutamente puro, absolutamente generoso, a serviço daquele mestre para futuros ensinamentos. Eu acho essa história de uma beleza tremenda, tremenda,
porque de alguma maneira é isso que temos que fazer em nós. Algumas coisas têm que morrer para que outras tomem o lugar delas. Temos que pegar os nossos defeitos, a nossa impaciência, a nossa cólera, a ansiedade, seja lá o que for que você tenha. Você tem que pegar esses defeitos e pensar: eu preciso que vocês morram para que algo mais belo, mais nobre nasça no seu lugar. Eu mereço me tornar um ser humano melhor do que isso que eu sou hoje. Todos nós merecemos sair da vida melhores do que entramos. Todos nós temos esse mérito porque somos humanos. Nascemos para ser humanos. Portanto, precisamos deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. Para isso, algo dentro de nós vai ter que ser sacrificado para que outras coisas nasçam. Às vezes a gente se identifica tanto com os nossos defeitos que cortar uma raiva, uma cólera, uma intolerância é como se fosse cortar um pedaço de nós, como se fosse cortar um braço. A gente se sente mutilado. E na verdade não é assim. Os nossos defeitos não fazem parte de nós. São como se fosse um homem que caiu no mar e várias coisas aderiram ao corpo dele. Platão fala de uma história parecida com essa. Um homem que caiu no mar e conchas, crustáceos, um monte de coisa grudou nele. E quando ele sai de lá, essas coisas têm que ser arrancadas para que ele volte a ter uma forma humana. Nós temos que arrancar essas coisas que grudaram em nós ao longo da existência, para que a gente volte a ter uma forma e um conteúdo humano. Arrancar sem dó nem piedade, para que algo novo, belo, possa nascer e para que possamos sair daqui cada vez melhores. Portanto, se você tem que ser intolerante e impaciente, seja com os seus defeitos, única e exclusivamente aí. Se você tem que ter um espírito de agressividade, que seja com os seus defeitos e nenhum outro lugar. Canalize todo esse espírito de guerra contra os seus defeitos e se torne um ser humano o melhor possível que você possa conquistar. Torne-se um ser verdadeiramente humano. Todos nós temos isso como obrigação na nossa trajetória. Num determinado momento, ver nos nossos braços aquele homem que já fomos e sentir que estamos renovados. Quando você olha, por exemplo, num ano novo, você olha as fotos do último ano novo, quando você olhar, você tem que sentir: eu já não sou mais aquele mesmo ser humano. Alguma coisa em mim ficou para trás e coisas novas nasceram. Um ano não é tão pouca coisa assim que a gente possa desperdiçar sem crescer nada. Você tem que olhar para o seu último Réveillon, olhar para as fotos daquela época e dizer: eu já não sou mais aquele ser humano. Ainda que sejam pequenas coisas, mas ficaram para trás e nasceram outras melhores no lugar. Isso significa: eu estou vivendo de fato e não apenas sobrevivendo. E isso é um elemento que dá sentido à nossa vida. E aí não vivemos em vão. Aí nós podemos considerar que tivemos uma vida digna de um ser humano de verdade, porque senão simplesmente sobrevivemos como um animal. Então, eu deixo isso como reflexão para vocês, uma belíssima reflexão, que pode nos levar a uma renovação muito grande. O conto que eu vou comentar com vocês hoje, ele é bem recente, está naquele livro O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, um livro recente, ficou bem famoso, inclusive, de Charles Mackesy. E é uma história muito interessante, muito bonita, que fala sobre um menino que está perdido, ele vai encontrando vários animais e vão ensinando para ele coisas muito importantes. Ele vai aprendendo até que ele encontra realmente a si mesmo, que é a sua própria casa. Mas o que eu gostaria de comentar com vocês hoje é um pequeno trechinho que está presente, que é quando o menino e a topeira, por enquanto, sozinhos, eles encontram uma raposa. E a raposa come as topeiras. E essa raposa, ela no princípio é muito agressiva e ela faz várias ameaças à topeira, inclusive. Só que ela ficou presa em uma armadilha. E ela está presa por uma corda e não consegue se mover até a topeira. Mas eles percebem que se eles deixassem a raposa lá, ela iria morrer, porque ela ia ficar sem comida, sem água, ia morrer em pouco tempo no frio do inverno. Então, e a raposa inclusive diz para a topeira que se ela for libertada, ela vai devorar a topeira. E a topeira pensa por um minuto e vai lá e rói a corda para libertar a raposa, mesmo ela tendo dito que iria devorar a topeira. E a raposa então, se vendo liberta,
ela na verdade fica muito comovida, é agradecida à topeira e vai embora. E não faz nada com ela. E depois o menino, vendo aquilo que aconteceu, pergunta para a topeira: você fez algo assim, mesmo sabendo que a raposa tendo dito que iria te devorar, mesmo assim você libertou ela da armadilha. E a topeira fala algo muito bonito e muito importante para a gente, que ela ensina para o menino. Ela diz que a nossa maior liberdade é a maneira como nós escolhemos agir nas circunstâncias. Isso é muito bonito, muito especial e nos ensina demais sobre a convivência. A nossa maior liberdade é escolher como nós agimos, ou seja, nós temos a responsabilidade sempre por como nós agimos. Nós não somos um produto do meio simplesmente, não somos um fruto das circunstâncias, ou seja, aquilo que alguém faz, eu simplesmente vou lá e crio uma reação à ação de uma pessoa. Se a topeira tivesse sido reativa à ação da raposa, ela iria ter deixado a raposa lá. Ou, aliás, ainda teria falado algo desaforado para a raposa também. Então, ela não foi simplesmente um fruto da circunstância, ela assumiu a responsabilidade por aquilo que cabia a ela e teve uma verdadeira ação, não simplesmente uma reação. Vejam que isso tem muita relação com esse conto que a professora Lúcia acabou de comentar conosco também. Nós não podemos mudar o sal da vida, mas nós podemos sim nos tornarmos de um copo em rio, muito mais amplos, muito mais profundos, ou seja, muito mais água, muito mais fluxo de vida. E isso cabe a nós, isso é uma responsabilidade nossa. No fundo, o que esses contos estão nos ensinando é que nós precisamos assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. E esse é exatamente um dos pontos mais importantes da comunicação não violenta. Eu considero uma das chaves mais filosóficas, inclusive, desse processo da comunicação não violenta, que foi desenvolvido por Marshall Rosenberg, é exatamente essa percepção, que o que uma outra pessoa faz ou o que ela diz, ela pode até ser considerada um gatilho, sim, mas jamais a causa pelo que nós sentimos. Aquilo que nós sentimos é uma responsabilidade nossa. Aquilo que nós fazemos também é uma responsabilidade nossa. E se nós queremos culpar uma outra pessoa pelo que nos acontece, a gente não vai conseguir aplicar o processo da comunicação não violenta. Esse processo é para quem está realmente disposto a assumir a responsabilidade pelo que faz, pelo que diz e também pelo que sente. É interessante porque dentro do processo da comunicação não violenta, ele mesmo, Marshall Rosenberg, ele foi ensinando as pessoas nas suas oficinas, nos seus livros também, a assumirem essa responsabilidade pelo que sentem através da linguagem. Por exemplo, nós temos muito hábito de falar assim: eu fiquei triste pelo que você fez, pelo que fulano falou, ou pelo que aconteceu. E ele fala que quando na linguagem a gente já fala dessa forma, significa que nós não estamos entendendo que nós somos os responsáveis pela nossa felicidade, ou pela nossa angústia, ou pelos nossos problemas, ou pela nossa expectativa que nós geramos. Nós somos os responsáveis. E quando a gente fala que eu tô assim por causa do que fulano fez, significa que a gente já não está consciente disso. Estamos sendo escravos das circunstâncias e não livres, como nós realmente deveríamos ser, como ensina a topeira para o menino. A verdadeira liberdade é essa, é perceber que eu sou responsável pelo que eu faço, inclusive pela minha felicidade ou pela minha infelicidade também. E aí Marshall ensina, nesse processo da linguagem, que a gente deveria sempre falar assim, então, eu sinto tal coisa, ou me sinto triste, ou me sinto ansioso, ou me sinto com expectativa frustrada, porque eu tal coisa. Porque eu criei essa expectativa, porque eu tinha pensado que a pessoa faria tal coisa, ou porque eu gostaria daquilo e não aconteceu. Ou seja, ele ensinava que para que sempre na linguagem, quando a gente fosse falar sobre algum sentimento nosso, sempre puxar a responsabilidade. Porque eu isso, porque eu aquilo. E ele ensinando, dentro da linguagem, todo mundo fazer isso. Aí é interessante que ele comenta que em algumas das oficinas que ele foi ensinando sobre isso, algumas pessoas falavam assim para ele: mas eu não gosto de falar assim, eu não me sinto à vontade falando assim, porque parece que eu realmente sou o responsável, parece que não é a outra pessoa. E é exatamente isso. Um dos elementos básicos do processo da comunicação não violenta é aumentar
essa consciência de que nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. E se a gente percebe isso, de verdade, nós podemos ser mais livres, menos dependentes do entorno. Porque se o outro é responsável, infelizmente eu não posso mudar o outro. E se eu preciso que aconteça essa circunstância ou que uma pessoa seja de tal jeito para que eu seja feliz, então eu estou praticamente dando a minha felicidade na mão de uma outra pessoa. É como se no fundo a gente criasse assim uma gaiola para a gente mesmo, com todas as condições e requisitos que a gente precisa que aconteçam para que eu me sinta feliz. Eu preciso que aconteça isso, eu preciso ter tal coisa, eu preciso que essa pessoa mude, eu preciso que me tratem de tal jeito, e se eu não tiver essas condições, eu não posso ser feliz. Então vejam, a nossa vida fica muito aprisionada dessa forma. É muito poderoso o ser humano que percebe que ele não precisa ser assim, que no fundo ele mesmo pode definir que ele vai ser feliz e que ele é o responsável pelo que ele sente, e que mesmo quando uma pessoa, por exemplo, me trata de tal forma, ou me ofende, ou me fala uma coisa, né, que me deixa com raiva, ainda assim eu tenho uma responsabilidade, porque o que o outro faz é responsabilidade dele, mas a maneira como eu interpreto aquela circunstância, a partir desse momento, ela se torna totalmente uma responsabilidade minha. Significa que se eu fico ofendido, provavelmente eu tenho algum tipo de orgulho, porque se a pessoa fala uma coisa sobre mim e é verdadeira, então eu só tenho que aceitar. E se a pessoa fala uma coisa sobre mim que não é verdadeira, não deveria me impactar em nada. Mas por que eu fico tão ofendido? É como se fosse um certo orgulhozinho ferido de pensar assim, quem que é aquela pessoa para falar tal coisa de mim? Então vejam, não depende do outro, depende de mim mesmo. E se nós começamos a perceber isso, podemos atuar na causa, podemos atuar dentro de nós e sermos realmente livres. Cada ser humano é responsável, então, pelos seus estados internos. E se nós não queremos assumir isso, queremos sempre culpar os outros pelo que nós sentimos ou pelo que nos acontece, nós não vamos conseguir nunca ser livres. Eu acredito, particularmente, que o desenvolvimento humano, ele começa só a partir do ponto em que a gente assume a responsabilidade pela nossa própria vida, pelo que nós sentimos, pelo que nós fazemos e pelas nossas ações. É isso que nos ensina a topeira. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez juntos para a nossa terceira aula e falando sobre comunicação oratória por meio dos contos. E o conto nosso de hoje será O Discípulo e a Montanha. É um conto zen muito bonito, que inclusive está dentro do nosso curso das 3 chaves da comunicação e convivência. E hoje, depois de contar esse conto, eu vou passar um pouquinho mais para vocês sobre o programa do nosso curso para que possam conhecer melhor, tá bom? Então, tinha uma criança que morava num vilarejo que ficava no sopé de uma montanha. Era uma região de cadeias de montanha belíssima. E todos os dias de manhã, essa criança ia para frente da cidade e encarava a mais bela das montanhas. Lá no topo da montanha tinha um monastério, onde ficava um famoso mestre. E essa criança tinha um detalhe, ela era cheia de porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porém, os habitantes do vilarejo já não aguentavam mais e também não tinham resposta para os seus porquês. Então ela começou a ter um sonho, ser discípula daquele mestre que estava no monastério do topo da montanha. Um belo dia, essa criança bota a sua trouxinha nas costas e sai caminhando, resolve subir a montanha, escarpada, íngreme, difícil, para alcançar o mestre. E ela vai, vários dias, até que chega no topo da montanha. E quando ela bate na porta do monastério, quem é que abre? O mestre. O mestre olha para aquele toquinho de gente e fala: "Uai, meu filho, o que fazes aqui?" "Mestre, eu vim para ser seu discípulo." E o mestre pega a criança, leva até determinado ponto da montanha e pede para que ele olhe para frente. Havia outra montanha tão magnífica quanto aquela que eles estavam. E fala: "Meu filho, o que você vê?" E o discípulo responde, a criança: "Eu vejo uma montanha." Encantada, o mestre olha com aquele olhar de mestre e fala: "Então tá bom, voltemos." E foram para o monastério. E lá passou anos e anos, até que o mestre retoma
com seu discípulo até o mesmo ponto. Agora ele é um jovem, bem formado, forte, inteligente. E o mestre pergunta, meu filho, o que vês? E ele fala, nossa, mestre, eu vejo um ponto onde o céu encontra com a terra, eu vejo formações rochosas, eu vejo Deus. E ele começou a falar filosofia, começou a falar ciência, começou a falar política, começou a falar arte, muitas coisas encantadoras. E o mestre, com aquela calma de mestre, falou, tá bem, voltemos. E foram novamente para o monastério. Muitos anos depois, esse jovem, agora um homem maduro, sai com o mestre até o mesmo ponto. Quando o mestre pergunta, meu filho, o que vês? E o homem responde, mestre, eu vejo uma montanha. Como é bonita essa história. Eu gosto muito dessa história porque ela é excelente para poder explicar a construção de um discurso de oratória, de maneira muito simples. Nós conversamos na primeira aula sobre a importância de se ter um objetivo. E quando temos esse objetivo claro, que é a estrela onde vamos chegar, você vai tratar o público como esse discípulo. Quando você fizer a sua introdução, mostrar o tema, o primeiro contato com o tema, é como uma criança que vai ver uma montanha encantadora. E depois você vai começar a argumentação. E na argumentação você vai construir a imagem dessa montanha, começar a construir dentro do discípulo, dentro do seu ouvinte. Eu gosto dessa imagem que eu vou mostrar para vocês, vou construir na imaginação de vocês. Uma escadinha, onde aqui no ponto mais alto eu tenho uma estrela, que é o meu objetivo, onde eu quero chegar às pessoas com a minha fala, onde eu vou pegar a mão delas e caminhar até o final dessa trilha. Elas vão sair, quando eu terminar de falar, aqui, com essa estrela. E nesse ponto está aquele que não sabe sobre o assunto. É óbvio que vai ter pessoas em diversos degraus dessa escada. A argumentação que eu vou construir, que é quando o discípulo já está jovem e se encanta e começa a se convencer de que a montanha é sua, é a escada que eu vou construir. Eu vou me perguntar o que essa pessoa sabe sobre o assunto que eu tenho para dizer para elas, qual a resistência que ela tem, qual a dificuldade, ou o que falta eu argumentar ou contextualizar para que fique mais fácil ela chegar nesse ponto. E aí eu vou construindo a minha argumentação, até chegar ao final, a conclusão. Quando ele olha para a montanha e fala, isso é uma montanha, porque a montanha já está dentro dele. A mesma coisa, depois de você desenvolver e construir o seu objetivo dentro do coração das pessoas, a sua conclusão vai ser justamente a retomada desse objetivo. Avisa que vai terminar por fim, caminhando para o final da nossa conversa e retoma o seu objetivo, de preferência com um tanto de beleza, para que, como diz no filme Gladiador, que eu gosto muito, que fazemos em vida ecoe pela eternidade, então que fique um ecoar daquilo que você disse e a pessoa lembre não apenas da sua exuberância ou a sua eloquência, mas sim da mensagem profunda que ficou dentro dela. Percebe como é interessante essa relação entre o conto do discípulo e da montanha e a construção do discurso? Agora, nós vamos compartilhar com vocês o passo a passo para aplicar essas chaves que a gente considera fundamentais: a oratória, o storytelling e a comunicação não violenta. Vamos te dar uma amostra do que são esses cursos completos, de forma que você já possa, saindo dessa aula, buscar praticar esse passo a passo de cada um. Como se preparar para uma boa apresentação, como contar boas histórias que fixem o conteúdo que você quer transmitir e como conviver sem violência, ou seja, sem ferir aos demais e sem se deixar ser ferido pelos demais. Com certeza, aplicando essas 3 chaves, você vai ter uma forma de comunicação muito mais profunda e muito mais consciente. E para explicar essas técnicas, nós vamos disponibilizar o mapa do curso completo, 3 chaves da comunicação e convivência, que a gente preparou com muito carinho para vocês. Esse mapa vai facilitar o seu acompanhamento da aula de hoje, basta clicar no botão ao lado para baixar. Então, um pouco do programa do nosso curso dentro das 3 chaves da comunicação e oratória, a parte da oratória essencial. Lembrando que eu falo oratória essencial não porque é só o básico da oratória, mas é porque é uma oratória que trabalha com a expressão da sua essência. Então tem um ponto do começo que eu acho fundamental para quem quer falar bem, que é a tríade da oratória. Você entender que essa tríade, como toda tríade, que são 3 pontos em um, que a mensagem, o orador e o ouvinte são um só.
e que a mensagem é a alma do processo. O orador, como eu já falei um pouquinho para vocês nas nossas aulas, ele é a flauta, o canal por onde vai passar a mensagem, e o público. Esse ser humano que muitas vezes a gente torna como inimigo, ou acha muito complexo, complicado, enfim, somos seres humanos, não somos simples, né? Mas você entender um pouco mais do seu público, do perfil, algumas perguntas para que você o conheça melhor, vão ajudar a conectar mensagem ao seu público. Esse é um ponto que eu acho bem interessante e importante. Tem a parte do contexto retórico também, que eu falo, quando você recebe um terreno e vai construir uma casa, tem que o engenheiro, o arquiteto, fazer um reconhecimento de área para poder construir nas melhores condições possíveis. Então, o contexto retórico é um pouco disso. Qual reconhecimento de área para você construir uma boa peça de oratória com relação àquele ambiente, àquele local, àquele evento e ao seu público. Desde logística até como você vai se vestir, todos esses elementos são importantes dentro desse contexto retórico. E o preparo do seu material é óbvio, também ensaio, tudo isso está dentro do contexto retórico. Parte de cerimonial, estilo, como você encaixa a fala dentro do tempo, porque esse é um problema de muita gente, né? Eu sei que não é fácil muitas vezes, mas é uma questão de treino. Perfil do público, outro ponto fundamental, todos nós sabemos que para falar bem, também tem que saber escutar. Então vão ter dicas práticas sobre escuta ativa, que é bem interessante e muito importante também. Improviso, como improvisar, um pouco desse improviso que eu digo que improvisar mesmo não existe. Quem improvisa bem é porque tem uma técnica de improviso. Para quem já conhece um pouco de teatro de improviso, sabe muito bem que eles melhoram demais na arte do improviso por meio da técnica. Então, vou passar algumas técnicas para vocês poderem improvisar com mais tranquilidade. Umas dicas para vídeos de rede social, que também é importante, e dicas para poder você fazer boas reuniões, desde entrevista de emprego, a introdução, a parte de estruturação do discurso, que eu falei brevemente com vocês, introdução, construção do objetivo, que é fundamental, a construção dos argumentos, como fazer uma boa introdução, tem vários tipos de introdução para que realmente você prenda as pessoas. Às vezes a gente pensa que introdução é só você colocar um objetivo, mas eu sempre digo algo importante que eu aprendi com um dos professores de oratória meu, que você falar para os ouvidos e falar para os olhos é muito diferente. Então, quando eu escrevo a introdução de uma dissertação, estou falando para os olhos, que tem outra percepção. Agora, quando eu vou falar para os ouvidos, eu tenho que ter uma capacidade maior de prender a atenção, de poder preparar a pessoa para que ela receba aquela mensagem da melhor forma possível. Então, isso é importante. Argumentação e conclusão, obviamente. Também vai ter um pouco de storytelling para complementar o que a professora Lúcia vai falar no curso dela somente sobre storytelling. E óbvio, né, essa questão tão importante que não adianta nada eu ter todo esse conteúdo, todo esse preparo, se eu não souber lidar com o meu medo e a minha ansiedade de lidar com o público. Então isso é fundamental. A questão da expressividade, porque tem todo nossa expressão corporal, a minha expressão facial, a entonação, voz. E é interessante porque a gente tem um módulo bônus com a minha querida fono, a professora também, Patrícia Caetano, que vai dar dicas de aquecimento vocal, desaquecimento vocal, preparo vocal, para que a sua voz esteja bonita, esteja com um timbre claro, uma dicção muito clara de se perceber e que faça diferença no momento da sua fala. E por fim, tem o passo a passo para uma excelente apresentação. Bom, esse é brevemente o programa do nosso curso. Eu espero que vocês gostem, que vocês queiram fazer e que, acima de tudo, possa ser útil para que você coloque a sua boa mensagem a serviço dos demais. Vamos falar um pouco sobre o curso de Storytelling? O curso que trata do poder das histórias na comunicação. Muitas vezes temos um assunto complexo a explicar e fazemos toda uma dissertação falando sobre detalhes, quando, na verdade, uma história faria com que as pessoas pegassem exatamente a ideia, com muito mais rapidez e com uma possibilidade de ser guardada pela memória muito maior do que uma aula explicativa muito longa. Então, a capacidade que temos de passar conteúdos através de uma boa história é incrível. Se nós soubermos colocar isso nos pontos críticos da nossa comunicação, da nossa aula, da nossa palestra ou mesmo da nossa conversa, poupamos muito tempo e conseguimos nos explicar de uma maneira muito mais clara.
Então, o meu curso vai tratar de como construir uma comunicação onde você sabe colocar histórias no lugar estratégico. Como são essas histórias? Quando você não as conhece, como construí-las? Como saber se essas histórias estão realmente comunicando a ideia que você quer? Ou seja, esse é o curso de Storytelling. Ele vai tratar dos seguintes itens: a reflexão e a emoção, o exemplo do lenhador e do pássaro, o exemplo do herói e do vilão anterior, um alerta importante para o uso de histórias pessoais, como montar a minha história, um passo a passo para a criação de histórias de sua autoria e uma advertência para que você sempre busque alimento. Vamos ver que tipo de alimento é esse. E um exemplo prático de como fazer esse trabalho. Tenho certeza que você vai gostar de participar dessa conversa, desse curso, que vai ser muito útil para que você saiba usar bem uma história como uma forma de transmitir um conteúdo com muito mais assimilação e com muito maior capacidade de ser lembrado por essa pessoa, pela vida fora. Tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá? Bom, nessa semana nós buscamos te dar várias ferramentas para que você possa transmitir a sua mensagem com segurança, com clareza e sem ferir os demais. Mas a convivência e a comunicação não são assuntos simples. Pelo contrário, se trata talvez da arte mais complexa que a gente tem. Então, realmente, é necessário uma formação mais ampla, mais profunda, são necessárias muitas aulas e também um acompanhamento mais próximo. Você também vai precisar fazer alguns exercícios, esclarecer algumas dúvidas, porque são assuntos que demandam uma aplicação prática e dessa aplicação também vão nascer algumas dificuldades e precisamos estar um pouco mais próximos para poder sanar tudo isso. Então, como você viu, são muitos conteúdos, muitos detalhes em cada um deles. Então, para quem quer realmente aprofundar e aprender de fato a transmitir sua mensagem com clareza, com segurança e sem ferir os demais, é que eu quero te fazer um convite muito especial para o curso que a gente vai lançar na próxima semana. Então, respondendo a pergunta que muitos me fizeram, nós vamos estar abrindo a próxima turma do curso 3 Chaves da Comunicação e Convivência, totalmente online, para aqueles que desejam se aprofundar nesse conhecimento e aproveitar ao máximo os benefícios da oratória, do storytelling e da comunicação não violenta. Então, é isso mesmo, você vai poder aprender da sua casa, assistindo as várias aulas gravadas na medida em que você vai dispondo do seu tempo. Eu acredito muito que esses 3 cursos vão te trazer respostas importantes que você precisa para, de fato, entregar sua mensagem com segurança, clareza e sem ferir os demais. Nesses cursos, nós vamos te ensinar totalmente do zero sobre oratório, storytelling, comunicação não violenta, te dando todas as ferramentas para aplicação dessas 3 chaves. Não é necessário você ter nenhum conhecimento prévio. Nesse curso, tanto eu quanto as professoras Lúcia Helena, a professora Heloísa, vamos estar nos dedicando para responder pessoalmente cada uma das dúvidas dos alunos e garantir um acompanhamento realmente de qualidade. Nós faremos o lançamento do curso na segunda-feira e as inscrições vão estar abertas até a sexta-feira. Infelizmente, não vai ser possível abrir as inscrições fora desse período e isso é necessário para que a gente possa se programar para atender os alunos da turma e garantir um acompanhamento assim realmente de muita qualidade. Eu peço que você fique atento a essa data. Você vai receber um e-mail informando o link para inscrição nessa próxima segunda. Então fique de olho no e-mail que você vai receber no início da manhã da segunda-feira. Bom, e como a gente está recebendo também contato de muitas pessoas interessadas, nós recomendamos que, para garantir a sua vaga, você se cadastre na lista abaixo, que é uma lista prioritária. Está aqui nessa mesma página, logo abaixo das aulas. Nós vamos enviar o link da inscrição primeiramente a essas pessoas através do WhatsApp. E assim, elas vão poder se inscrever um pouco antes, garantindo realmente a vaga no curso. Se a gente também ainda não te respondeu alguma dúvida, alguma pergunta, deixa a sua dúvida aqui no chat abaixo, que nós vamos estar respondendo. E antes da gente finalizar, eu gostaria de dizer que foi uma experiência maravilhosa para nós gravar esses vídeos, compartilhar um pouco dessas 3 chaves com vocês e desses contos tão bonitos. Eu espero que vocês também tenham gostado dessa profundidade que a gente pode encontrar em tantos contos
e que tenham percebido como que nós podemos enriquecer a convivência quando nós buscamos nos relacionar com a alma. Lembram daquele nosso primeiro conto? Quando nós buscamos o dedo de rama em cada pessoa. Um grande abraço e eu espero que nós possamos estar juntos nessa nossa próxima turma do curso.